Você conseguiria resolver esse exercício da eletricidade sem muitas dificuldades? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é resolver mais um exercício dessa folha de avaliação da eletricidade. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que possível, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. O que eu tenho aqui é mais uma folha com exercícios da eletricidade. O objetivo desse vídeo é resolver esse exercício. Podemos ver que isso aqui é um circuito elétrico. Normalmente esse tipo de exercício ele cai em vestibulares, em vagas de empregos e avaliações em gerais, desde nível técnicos a níveis mais simples. Quando a gente olha para um circuito desse, a gente que já tem um conhecimento da elétrica, tem algumas informações aqui que precisam estar em nossas memórias, tá? Eu vou citar aqui duas básicas, que é essa aqui. Eu tenho aqui um ramo com dois resistores de 5 ohms cada um. Então, na nossa memória, de quem já conhece circuito elétrico, sabe que aqui, por estar no mesmo ramo, os dois estão em série. Então, aqui eu vou somar. O circuito em si é um circuito em paralelo. O que o exercício quer saber? O exercício quer saber quantos amperes eu tenho aqui, ó, nesse amperímetro que foi instalado aqui, ó, na saída da fonte. Nós que temos um certo conhecimento da eletricidade, já sabemos de memória também que esse amperímetro aqui, do jeito que ele está, ele vai marcar aqui, ó, a totalidade da corrente do circuito, tá? Ela não está distribuída aqui em partes. Nesse caso aqui, o amperímetro vai marcar a totalidade da corrente do circuito. Isso é bom ficar na memória das pessoas que já sabem resolver e das que querem aprender a se desenvolver com a eletricidade ou eletrônica. Então, o que é importante ao ver um exercício desse? Saber que ele está em paralelo, saber que esse ramo está em série, saber que resistências em série se somam, tá? Essa mais essa vão se somar. E depois eu vou fazer o processo que eu já expliquei em alguns vídeos meus de como calcular circuitos em paralelo, como resolver da maneira mais fácil esse exercício. Então nós vamos dar uma olhada no enunciado, que eu peço a todos os participantes sempre dar uma prioridade tanto ao enunciado quanto às respostas, né? As possíveis respostas da pergunta do enunciado ou do exercício. Então, o que diz esse exercício? Então, esse exercício foi criado ou postado ou desenvolvido pela FPS, que eu não faço ideia do que se trata, deve ser uma faculdade ou universidade de PE, deve ser o Estado brasileiro, o que significa isso. No circuito mostrado na figura abaixo, que é esse circuito, um amperímetro ideal A, que é esse amperímetro, foi ligado na saída da fonte de tensão de 9 volts. Olha ele aqui ligado na saída da tensão aqui, ó. 9 volts. Considerando os resistores ligados no circuito, a leitura da corrente no amperímetro foi de aproximadamente quanto? Aí nós temos aqui as alternativas. A, 0,11 amperes. C, 1,11 amperes. B, 0,33 amperes. D, 3,33 amperes ou E, 6,33 amperes.
Munidos dessas informações que eu passei para vocês, nós vamos fazer aqui, ó. Eu tenho uns papelzinhos aqui que eu uso como rascunho, né? Folhas que às vezes eu acabo fazendo o teste na minha impressora, eu não jogo fora. Eu recorto para fazer rascunho, escrever coisas ou desenvolver circuitos, né? Cálculos de circuito em cima delas. Então nós vamos lá. O que eu preciso saber primeiro para resolver um circuito? Eu já falei, saber do que se trata o circuito. Que circuito é esse? Paralelo. Nós sabemos que está aqui a fonte, está aqui os resistores paralelos com a fonte. Embora temos circuitos aqui também que estão em série com a fonte. Tá? Mas a classificação desse circuito é que ele é em paralelo. Para resolver circuitos elétricos, eu preciso da lei de Ohm. Eu vou apoiar a folha aqui assim. A lei de Ohm. É OHM. A lei de Ohm. Deixa eu colocar a lei, né? De Ohm. Aqui assim. O que diz a lei de Ohm? A lei de Ohm diz que tensão V é igual a I que multiplica R. Olha aqui, ó. Então, o que eu quero saber naquele circuito? Eu quero saber quem é I. E o que diz a lei de Ohm? A lei de Ohm diz que I é igual a tensão sob resistência. Isso vai ser igual, só que vamos voltar alguns passos atrás. Primeiro aqui eu estou demonstrando a lei de Ohm, tá? Deixa eu pegar uma folha aqui. Como é que eu resolvo circuitos em paralelo? Existe várias maneiras. Eu vou usar aqui a que eu considero mais simples, tá? Porque aqui se trata basicamente de duas resistências em paralelo. Essas duas resistências aqui, ó, a gente soma as duas. 5 ohm mais 5 ohm são 10 ohms. Então, se eu usar a regra para circuitos em paralelo, aqui nessa folhinha aqui, ó, deixa eu só montar ele aqui embaixo. Ó, R equivalente ou R total é igual. A maneira mais simples é uma resistência vezes a outra dividido por uma resistência mais a outra. Aqui assim, ó, no caso do circuito em paralelo. 10 ohms vezes 10 ohms, nem coloquei aqui as unidades, né? Isso não pode acontecer, porque se você faz isso numa avaliação, tem professores que não vai considerar muitas vezes a resposta. 10 ohms vezes 10 ohms, dividido por 10 ohms mais 10 ohms. Então, 10 vezes 10, nós sabemos que é igual a 100. Agora eu vou colocar 100 ohms. Dividido aqui, ó, 10 mais 10, já é colocar só 10. São 20 ohms. Então, nós sabemos que 100 dividido por 20 dá quanto? A minha R equivalente nesse cálculo, dá exatamente 5 ohms. Se nós voltarmos lá no circuito, aqui eu vou ter uma resistência única, tá? Que ela vai virar agora uma resistência de 5 ohms. Nesse caso aqui, ó. Esse 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10 transformou em uma resistência de 5 ohms. E o que aconteceu aqui também? Todo o circuito agora, a partir dessa multiplicação desse cálculo, virou um circuito em série em que eu somo as resistências. Então, eu tenho aqui 11 ohms mais 11 ohms, 22 mais 5, 27 ohms. Então, deixa eu colocar aqui que o meu circuito em série, a RT, R total, é de 27 ohms. É bom que isso fique claro, uma vez que eu resolvi aqui a parte que estava em paralelo, eu transformei esse aqui em 10, multipliquei 10 vezes 10, dividido por 10 mais 10, me deu 5 ohms. Se eu somar aqui agora a parte que está em série, dá 27 ohms. Então, voltando àquela folhinha que eu estava na mão, que é essa aqui, quanto é corrente? Tensão dividido pela resistência. Quem é a tensão de acordo com o circuito? Olha aqui, ó, deixa eu só marcar aqui para mostrar para vocês. Quem é a tensão de acordo com o circuito? Olha aqui, ó, 9 ohms. 9 ohms não, 9 volts. Estou falando de tensão aqui, ó.
Então eu marquei aqui, ó, 9 volts. E qual a resistência que eu acabei de encontrar? 27, olha aqui, ó, 27 ohms. Aí a gente faz a divisão aqui na calculadora. Olha aqui, ó, 9 dividido por 27 é igual a, olha aí, ó, 0,33. Então o meu resultado aqui, ó, de corrente, quanto é a corrente? Vai ser 0,33 amperes. Exatamente isso aqui, ó. Eu poderia colocar um 3 a menos, ó, corrente igual a 0,33 amperes. Aqui no exercício, qual a alternativa que é 0,33? A não é? Aqui, ó, a B. Então, a alternativa correta, vou até colocar aqui de verde para ficar bem marcadinho. A alternativa correta não é a A, não é a C, não é a D e não é a E. É a B, 0,33 amperes. Se você gostou do vídeo, por gentileza, dê um joinha para cada vez nos motivar mais a postar vídeos mais legais. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.